Ele não tinha exército, não tinha aliados e não tinha armaduras. Mas tinha algo muito mais perigoso: informação. Este é o homem que sozinho entrou no território inimigo e manipulou um império inteiro com mentiras perfeitamente calculadas. E a sua missão secreta mudou o resultado de uma guerra global. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na história de um dos personagens mais misteriosos e impactantes que já existiram. Antes de começarmos, peço que deixem o seu like, compartilhem este vídeo com um amigo e se inscrevam para não perder nenhuma curiosidade incrível sobre o nosso passado. O vosso apoio é fundamental. Muito obrigado. Agora, vamos ao que interessa. Imaginem uma figura que não possuía castelos, exércitos ou riquezas, mas que detinha algo muito mais poderoso: a capacidade de se transformar em qualquer pessoa, de entrar onde ninguém podia e de manipular informações como se estivesse a moldar o próprio destino de uma nação. Esta é a história do espião que enganou um império inteiro. Sozinho, o seu nome verdadeiro é um mistério. Quase ninguém o conhece. Nos poucos registros fragmentados que sobreviveram ao tempo, ele aparece apenas com uma alcunha: o Fantasma. Um homem aparentemente comum, sem títulos de nobreza, que vivia na sombra dos grandes acontecimentos, mas que, na realidade, era quem movia as peças mais importantes no tabuleiro do poder. A nossa história começa quando o império mais poderoso da sua época declarou guerra aberta aos seus vizinhos. O conflito prometia ser longo e sangrento, com exércitos gigantescos a marchar pelos campos de batalha. No meio deste caos, um pequeno reino, desesperado e sem recursos para enfrentar o colosso militar, decidiu apostar numa estratégia diferente. Foi então que o Fantasma foi recrutado, mas não pelas suas habilidades de combate. Ele não era um guerreiro. Ele foi escolhido pela sua mente brilhante. Este homem tinha uma capacidade única. Ele enxergava padrões onde outros viam apenas confusão. Ele entendia a natureza humana como quem lê um livro aberto, antecipando desejos, medos e ambições. A sua missão era, para todos os efeitos, suicida. Infiltrar-se sozinho no coração do império inimigo, descobrir os seus planos militares e, se possível, sabotá-los de dentro para fora, sem reforços, sem rota de fuga garantida, apenas com a sua inteligência, a sua capacidade de improviso e um sangue frio de arrepiar. E ele fez muito mais do que isso. Assim que cruzou as fronteiras inimigas, o Fantasma deixou de existir. Durante meses, ele assumiu uma série de identidades diferentes, cada uma mais credível que a outra. Primeiro, tornou-se um médico que cuidava dos feridos de guerra, ganhando a confiança dos soldados e oficiais de baixo escalão. Através das suas conversas, ele mapeou o moral das tropas e as dificuldades logísticas que o exército enfrentava. Depois, transformou-se num mercador próspero que viajava pelas principais cidades do império. Com essa fachada, ele teve acesso a círculos comerciais e políticos, entendendo as fragilidades econômicas do inimigo. Ele não se limitava a ouvir. Ele plantava sementes de discórdia. Um boato aqui sobre a escassez de grãos, uma sugestão ali sobre a desvalorização da moeda. Pequenas mentiras que, como uma praga silenciosa, começaram a espalhar-se. A sua obra-prima foi quando assumiu a identidade de um escriba, trabalhando nos arquivos centrais do governo. Lá, ele não apenas copiava documentos, ele alterava-os. Relatórios de batedores eram subtilmente modificados, números de tropas eram inflacionados ou diminuídos, e as ordens dos generais eram corrigidas para criar confusão e atrasos. O império, arrogante e confiante na sua própria força, começou a tomar decisões baseadas em informações falsas. O Fantasma chegou a tornar-se conselheiro de generais influentes, usando a sua inteligência para se passar por um estratega brilhante. Ele dava conselhos que pareciam lógicos na superfície, mas que na prática levavam as tropas a becos sem saída, a emboscadas preparadas e a desperdiçar recursos preciosos. Aos poucos, o poderoso império começou a ruir por dentro, sem nunca perceber que o inimigo não estava nos portões, mas sim sentado na mesma mesa, a planear a sua próxima jogada. A desconfiança começou a reinar na corte. Generais acusavam-se mutuamente
de traição. Políticos conspiravam uns contra os outros, convencidos de que havia um espião no seu meio, mas sempre a olhar para a pessoa errada. O fantasma orquestrava este teatro de sombras com uma mestria assustadora, desviando as suspeitas enquanto continuava a sua missão de sabotagem. Quando a guerra finalmente escalou para o seu ponto mais crítico, os comandantes do Império estavam a lutar às cegas. Eles baseavam os seus ataques em mapas falsos, que os levavam para terrenos desfavoráveis. Confiavam em relatórios de suprimentos que não existiam, deixando os seus exércitos famintos e desmoralizados. As suas estratégias eram baseadas em expectativas cuidadosamente manipuladas pelo espião solitário. Batalhas cruciais foram perdidas, antes mesmo de começarem. Fortalezas que deveriam ser impenetráveis ficaram vulneráveis, porque as suas defesas foram enfraquecidas com base em conselhos fraudulentos. A economia do Império antes robusta entrou em colapso devido a decisões estratégicas baseadas em mentiras perfeitamente calculadas. O povo, faminto e cansado da guerra, começou a revoltar-se. O grande império, que parecia invencível, estava a ser derrotado não por um exército maior, mas pela sua própria paranoia e desinformação. O caos interno era tão grande que eles já não conseguiam organizar uma defesa eficaz contra o inimigo externo. O reino que contratou o fantasma, antes à beira da aniquilação, conseguiu não só sobreviver, mas também virar o jogo a seu favor. E então, no auge do caos que ele mesmo criou, quando o Império estava de joelhos, o fantasma simplesmente desapareceu. Sumiu sem deixar rastro, sem corpo, sem pistas, sem qualquer indicação do seu paradeiro. Para alguns historiadores, ele voltou para o seu país como um herói secreto, vivendo o resto dos seus dias no anonimato, com a satisfação de ter cumprido a missão mais impossível da história. Para outros, ele simplesmente adotou uma nova identidade, uma nova vida, e continuou a viver entre as pessoas comuns, como um fantasma. O que restou foi apenas a certeza inabalável. Um único homem, agindo completamente sozinho, conseguiu dobrar o império inteiro. Ele não usou a força, não derramou sangue diretamente, mas empregou a arma mais poderosa e intemporal da história humana: a informação. Esta história mostra-nos que o poder não reside apenas nos exércitos ou na riqueza. A verdadeira força está na inteligência, na estratégia e na capacidade de compreender e influenciar a mente humana. O fantasma é um lembrete eterno de que, por vezes, a pessoa mais perigosa numa sala não é a que grita mais alto, mas a que observa em silêncio. Espero que tenham gostado desta incrível jornada ao passado. Histórias como esta provam que a realidade pode ser muito mais fascinante do que a ficção. O que acharam do fantasma? Deixem a vossa opinião nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Muito obrigado por assistirem até o fim. Não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar o vídeo e, claro, subscrever o canal para mais histórias como esta. Vemo-nos no próximo vídeo. Até lá!